Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a boa mão dele esteja sobre você e sua casa. Que o Senhor te dê uma semana excelente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 18 está escrito assim: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? Vamos orar? Senhor, obrigado por sua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por essa semana que começa, nós a entregamos nas suas mãos. Te pedimos que a sua boa mão esteja sobre nós e que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Fale ao nosso coração nesse tempo, o qual dedicamos ao Senhor, que seja um tempo em que o seu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos meditar nesse momento da vida de João Batista. Tem momentos na nossa vida que nós enfrentamos dificuldades e, se não for pela misericórdia de Deus, nós fraquejamos. Ainda bem que na nossa luta, na nossa dificuldade, nós podemos contar com o Senhor, que é Deus conosco, que está sempre conosco. Louvado seja Deus. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais fazer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, e é nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, e é nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem
Só em Jesus eu posso achar. Graças a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. Graças a Deus porque no meio das trevas nós vemos a luz. No meio das trevas temos Jesus. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. E é nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Louvado seja Deus. João Batista é uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo desde o ventre. Ele recebe o nome dele por designação de Deus, por meio do anjo Gabriel. A vida dele tem um propósito definido e ele vai crescer para viver esse propósito. No tempo de João Batista havia 400 anos em que não havia manifestação profética em Israel. Imagina, 4 séculos de silêncio profético. Quando João Batista surgiu, as pessoas ficaram alvoroçadas. Na verdade, já existia, naquilo que Paulo chama de plenitude dos tempos, já existia um anseio, uma inquietação acerca da chegada do Messias. E quando João chega pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, ele chega vestido como profetas, ele usa a vestimenta de profetas, pele de camelo. A Bíblia diz que ele se alimenta de mel silvestre e gafanhotos. Ele é uma pessoa toda estranha, toda diferente, toda excêntrica, e ele é cheio do Espírito Santo. Uma coisa maravilhosa em João Batista é que nós não vemos João Batista fazer nenhum milagre. João Batista não cura ninguém, não ressuscita ninguém. João Batista, ele não faz nenhum milagre, exceto a própria vida. A vida de João Batista é o seu sinal. E cheio do Espírito Santo, ele prega às margens do Rio Jordão e as pessoas vão até João, se arrependem dos seus pecados, são batizadas e assim João está a fazer cumprir o propósito da vida dele, que é preparar o caminho do Senhor. Quando dá testemunho a respeito de João Batista, aqui mesmo nesse texto, Jesus diz sobre João Batista: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, aqui no versículo 28. João viveu para a glória de Deus, viveu a vida que foi proposta para ele. Ninguém tinha dúvidas sobre a sua autoridade. João não realizou nenhum sinal. A sua vida era o sinal. Bastava olhar para João para você entender que a vida dele era um sinal. João Batista, a Bíblia diz que no batismo de Jesus, ele viu os céus abertos e viu o Espírito descer sobre Jesus como uma pomba e escutou a voz do próprio Deus dizendo do céu: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem me comprazo. Então João era uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, muito diferente das pessoas e dos homens do tempo dele e do nosso. Apesar de ter visto, testemunhado tudo que viu e testemunhou, João manda 2 mensageiros a Jesus para lhe perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando nós vemos essa atitude de João Batista, nós paramos para tentar entender por que nesse momento João titubeia, por que nesse momento ele precisa de confirmação,
tendo experimentado e vivido tudo o que ele havia vivido. Olha, é assim mesmo. A nossa vida é assim mesmo. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide que não caia. Às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos cansados, às vezes nós duvidamos. Uma coisa maravilhosa da Bíblia, da palavra de Deus, é que ela não esconde a natureza humana. A Bíblia não esconde que nós cansamos, que nós fraquejamos, que nós duvidamos. Grandes homens de Deus passaram e passam por lutas e tribulações. Eles ficam cansados, esgotados, eles têm dúvidas, eles às vezes até apostatam. E o que João faz no momento da dúvida, no momento em que ele se sente fraco? Ele se aproxima de Deus. Ele vai buscar no próprio Jesus a resposta. A dúvida de João o aproxima de Deus, o faz chegar mais próximos de Deus. Se todos nós fizéssemos isso, a nossa vida seria diferente, a nossa espiritualidade seria diferente. Se todos nós cansamos, se todos nós ficamos esgotados, se todos nós podemos, num momento ou outro, duvidar acerca da presença, da ação, do cuidado de Deus, isso pode acontecer. Em vez de nós nos afastarmos de Deus, nós devíamos todos fazer como João fez, nos aproximar de Deus, fazer perguntas para ele. João manda fazer. João não tinha condição de ir pessoalmente ali na presença de Jesus, então ele envia mensageiro: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? João faz perguntas para o Senhor Jesus para acalmar o seu coração. Todos podemos passar por dias difíceis nos quais nossa fé é provada. Também podemos nos sentir fracos e até sem motivação. O que nós devemos fazer? João se aproxima de Deus. Ele faz perguntas para Deus. E ali ele vai receber do Senhor o encorajamento, o conforto que ele precisa. O que você faz, meu irmão, minha irmã, nos momentos de fraqueza, de dificuldade, de luta, de dúvida? O meu pastor, ele tem uma fala que eu gosto muito. Ele diz assim: se você cair, caia para dentro, caia para o altar. Muitas pessoas, quando caem, quando fraquejam, quando têm dificuldade, quando cansam, esgotam, têm dúvida, elas caem para fora, elas se afastam de Deus, elas se afastam do altar. João Batista se aproxima de Deus, se aproxima do altar, busca em Jesus a resposta para suas perguntas e ele recebe de Jesus a resposta para suas perguntas. O nosso Deus é assim. Ele não desampara, ele não abandona, ele não foge, ele não trai. O aflito clama e ele ouve. Nós perguntamos e ele fala. O nosso Deus é um Deus vivo que ele tem todo prazer e todo interesse em levantar aquele que está caído, em fortalecer aquele que está fraco, em animar aquele que está desanimado. Todos nós podemos passar por dias difíceis. Todos nós podemos enfrentar dias maus. Nas horas difíceis, nos dias maus, o melhor que você pode fazer é correr para Deus, é intensificar sua busca por Ele na oração, orando e recebendo oração. Tem muitas pessoas que não fazem isso, mas há momentos da nossa vida em que nós precisamos de cobertura de oração. Por isso também é muito importante congregar, porque quando nós congregamos, nós estamos debaixo de cobertura de oração. Nós temos as pessoas, os nossos irmãos, e na comunhão com Ele, na comunhão com os santos, nós nos fortalecemos, nós nos animamos, nós percebemos aquilo que Pedro diz, né?
que as pessoas no mundo inteiro passam lutas e tribulações como nós também passamos. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições, é assim mesmo. E ali na comunhão com os irmãos, pela intercessão uns pelos outros, na oração, na presença de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos animados, nós somos encorajados na leitura e na confissão da palavra de Deus, como fez Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Nesse momento em que nós duvidamos, fraquejamos, em vez de afastar, cair para fora, caímos para dentro, buscamos a Deus, intensificamos nossa busca por Ele, intensificamos nossa oração. Recebemos oração dos nossos irmãos, na comunhão com eles percebemos que a luta é não só minha, mas de todos nós que estamos neste mundo. Nós passamos por lutas e tribulações, mas devemos, como disse o próprio Jesus, ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. No dia mau, nós devemos tomar toda a armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Efésios: tomem toda a armadura de Deus, se vista com a mesma veste que Deus está vestido. Deus se veste de glória, de majestade, Deus se veste de santidade. E nós, na medida que nos aproximamos de Deus, vamos nos tornando como Ele, nos vestindo como Ele também de santidade. E aí nós temos mais condições, vestidos com a armadura de Deus, revestidos da santidade de Deus, nós podemos resistir no dia mau e permanecer, como diz o apóstolo, inabaláveis. Você, meu irmão, minha irmã, precisa cuidar de sua fé e de sua comunhão com Deus, precisa correr para Ele e se fortalecer nele na força do seu poder. E se neste momento da sua vida, se neste exato momento da sua história, você estiver sem congregar, você estiver com dúvidas, você estiver se sentindo fraco, o que a Bíblia nos ensina nesses momentos é nos fortalecer no Senhor, é correr para o Senhor, é aumentar a nossa comunhão com Deus por meio da oração, do louvor, da oração. Precisamos receber a oração, precisamos da comunhão, para que nesses momentos, em vez de sair por causa da dúvida, da fraqueza, da apostasia, em vez de sair e nos afastar e fugir, nós devemos nos aproximar de Deus, em vez de cair para fora, cair para dentro, para o altar e nos fortalecer no Senhor. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, podemos passar por situação como essa. Pensa bem, eu fiz aqui um relato sobre quem era João Batista, cheio do Espírito Santo já desde o ventre, viveu o propósito dele pleno, teve experiências maravilhosas com Deus, viveu uma vida cheia do poder do Espírito, viu os céus abertos, ouviu a voz, viu o Espírito descer sobre Jesus, ouviu a voz de Deus dizer: este é o meu filho amado. Mas isso não impediu que num determinado momento da vida dele, estando preso, ele sentisse o peso da dúvida, da dificuldade e precisasse ser fortalecido, ser encorajado. A Bíblia diz que quando os mensageiros chegam e fazem essa pergunta para Jesus, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espírito maligno e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus então vai mostrar para João Batista que ele, por meio da sua vida, dos sinais daquilo que ele fez, que João pode ficar tranquilo, porque Jesus é
o Messias esperado. E Jesus está dizendo para João, você fez um bom trabalho, você viveu o propósito, você preparou o meu caminho. Um dos grandes desafios para nós é entender qual é o propósito de Deus e viver esse propósito de Deus. Você pode pensar que Deus tinha um propósito somente para João Batista. Deus estabeleceu um propósito para João Batista, mas não é assim. Deus estabeleceu um propósito para cada um de nós. A nossa vida tem um sentido. Nós não estamos aqui por acaso. A nossa vida tem um sentido, tem um propósito. E os sábios de Westminster, eu sempre falo isso, declararam que o propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. A nossa vida só adquire sentido quando nós olhamos para Cristo, quando nós entendemos o chamado dele, quando nós passamos a viver a nossa vida, não para buscar uma glória mundana, uma glória nossa, mas viver para a glória de Deus e tudo fazer para a glória de Deus. João Batista viveu uma vida para a glória de Deus e Jesus disse a respeito dele no versículo 28, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Entre os nascidos de mulher, João é aquele que viveu completamente o propósito dele. A dúvida de João Batista o aproximou de Deus. O momento de fraqueza, o momento de esgotamento aproximou João de Deus. E você, quando você passa por dificuldades, o que você faz? João nos ensina a correr para Cristo, a correr para a cruz, a intensificar a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa espiritualidade por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, da adoração a Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos tão somente fazendo aquilo que o apóstolo Paulo ensina, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Se você enfrenta essas dificuldades e aprendeu que o melhor a fazer nessas horas é correr para o altar, vamos orar. Se você está passando por dificuldades, se você se sente enfraquecido, se você se sente distante de Deus, nesse tempo que nós vivemos, tudo nos afasta de Deus, tudo está organizado para nos afastar de Deus. Se você se sente distante de Deus, fala com Ele, Senhor, eu quero me aproximar de Ti, eu quero me aproximar do altar, eu quero ouvir a Sua voz, eu quero ser fortalecido. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, tira de mim essa dúvida. E ore ao Senhor, apresente para Ele a sua necessidade. Às vezes você está fora da igreja por alguma razão, por outra, parou de congregar, não tem comunhão, e fica às vezes até achando desculpas, justificativas para não ir. Fala com Deus, me ajuda a vencer essas barreiras que me impedem de voltar para a sua presença, para a sua casa, de ter comunhão com o Senhor. Apresente a Deus, vamos orar a Deus para que você seja fortalecido agora. Em nome de Jesus, que você seja. Vamos também orar por sua necessidade, para que Deus te dê uma semana excelente. Se você tem algum grande desafio a enfrentar, apresente a Deus. Se você tem necessidades durante essa semana, apresente a Deus. Vamos orar. Eu apresento a Deus, dando um testemunho rápido aqui, as minhas necessidades o tempo inteiro. Se eu preciso fazer qualquer coisa, a minha filha vai para a escola trabalhar, fazer o estágio dela. Ela vai debaixo de oração. Minha filha vai voltar da escola, ela volta debaixo de oração. E assim, vou fazer uma cirurgia, vou me preparar para essa cirurgia por meio da oração. Seja o que for,
enfrentar desafios, tomar decisões, não há nada melhor a fazer para nos preparar do que em oração. Então apresente a Deus agora a sua necessidade, não seja tímido. Apresente a Deus a sua necessidade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. O Senhor nos escuta na nossa tribulação. Deus, quando nós nos encontramos fracos, o Senhor nos fortalece. Eu me lembro de Elias deitado, Senhor Deus, dormindo, pediu ao Senhor a própria morte, mas o Senhor mandou ali o seu anjo, deu pão e água para ele foi fortalecido. O Senhor é assim, o Senhor fortalece o seu povo, o Senhor anima, o Senhor socorre. Por isso, nesse momento, eu quero te pedir por este meu irmão, esta minha irmã que está fraco, que não congrega mais, ou que, Senhor, está tomado por dúvidas, foi, Senhor, alcançado pelo pensamento mundano e duvida do Senhor, da sua presença, da sua graça, que o Senhor o alcance agora, Espírito Santo, que o Senhor ministra ao coração do meu irmão, da minha irmã, para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para renovar, Senhor, a fé que há nele. Em nome de Jesus, que o seu Espírito sopre e essa fé seja avivada agora para a glória do seu nome. Abençoa, Deus, o meu irmão, a minha irmã, aquele que está caído, que se levante em nome de Jesus, aquele que está desanimado, que receba ânimo em nome de Jesus, aquele que está cheio de dúvida, que receba fé em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, entregando, Senhor, ele e a casa dele nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus para repreender toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo ou aquele, Deus, que se coloca como impedimento, como empecilho, como um tropeço. Deus, tira do caminho do meu irmão, da minha irmã, plano o caminho dele até o Senhor. Atrai-nos a Ti, todos nós, Senhor Deus. Há momentos, é verdade, que nos sentimos cansados, esgotados, mas eu suplico ao Senhor agora que o Senhor renova as nossas forças, que o Senhor nos abençoe e renova as nossas forças. Deus, abençoe o meu irmão, a minha irmã, dê-lhe vitória nos desafios da semana. Coloque a sua mão, Pai, no nome de Jesus, sobre a sua casa. Livra do acidente, livra do mal, livra do homem mau. Deus, seja o escudo para levar, eu falei da minha filha, para levar em paz, trazer em paz, para guardar. Livra-nos dessas doenças terríveis, Deus, que nos fazem sofrer tanto. Tenha misericórdia de nós, que estejamos cobertos com o sangue precioso do Cordeiro de Deus, que a sua mão esteja sobre nós. Deus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, para que ele seja renovado, para que a bênção do Senhor esteja sobre isso. E eu te abençoo com a bênção dele, que é o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de te dar a bênção sacerdotal, eu quero ministrar mais uma canção para que por meio dela você seja fortalecido, você seja encorajado, você seja renovado. É muito bom adorar a Deus. Quando Davi estava apertado, ele adorava a Deus. Na verdade, ele adorava a Deus o tempo inteiro. Adore a Deus comigo, com essa oração cantada. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo
que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, como uma oração: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Excelente semana para você.